profetizar sobre a tua volta, o fim da dor, o fim do sofrimento. E nós sonhamos com este dia, nós aguardamos esse dia. Nós queremos ver o Senhor voltar em glória e majestade. Amém. E é por isso que nós estamos aqui em tua casa, buscando ao Senhor, buscando a tua face, buscando a tua presença, nos preparando para o encontro com o Senhor nas nuvens do céu. Pai querido, prepare cada um dos teus filhos que estão nessa noite para estarem prontos e em pé à tua volta. Amém. Que a sua volta seja motivo de esperança, de alegria, não de desespero. Amém. Cada um dos teus filhos tem cristão. Enche-nos com o teu Santo Espírito e fale os nossos corações no meio da tua palavra. Amém. Pedimos ao Senhor, ao Pai, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Hoje, nós já estamos na reta final agora da nossa série. E deixa eu falar uma coisa com vocês: se vocês tivessem que faltar um dia, tinha que ter faltado até a semana passada, tá? A partir de agora não pode faltar. Não pode faltar, porque é cada tema mais sério do que o outro. Hoje, a quinta igreja do livro do Apocalipse, carta à igreja de Sardes. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, verso número 1. Pega sua Bíblia aí, crente. Apocalipse capítulo 3, verso 1. A Bíblia diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as tuas obras, que tens nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo por 5 dias. Verso 5: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Há algum tempo atrás, eu estava de férias na Bahia, e nós passamos alguns dias na casa da minha sogra, para dar extraordinário. Bom, acontece que na casa da minha sogra, no quintal, tinha um pé de manga mamão. Você conhece manga mamão? Manga mamão, rapaz, é uma manga, pelo nome você já imagina, né? É uma manga que dava para nós todos na casa comermos, e todo mundo ia ficar satisfeito de uma vez. Você partia uma manga, dava para todo mundo. Uma manga grande, muito grande, pesada, normalmente uns 2 a 3 quilos cada manga, para você ter uma noção. Parece jardim eu falando, né? Mas é uma manga muito grande. E aí o quintal, o pé de árvore de manga estava lotado dessa manga, e nós arrancamos algumas vez, né? E minha sogra inventou de: vamos levar a manga para a rua de São Paulo, que vai ter fruta o tempo todo. Café da manhã do outro dia, primeira vez que nós vamos partir o quê? Meu amigo, quando a gente partiu a manga, pense no cara que ficou com raiva. Boa, quem dera se tivesse boa. Toda bichada, toda podre, não salvava 10% da manga. Não conhece a manga coquinho, manguita? De toda a manga marrom só salvava uma manguita. E aí no outro dia, depois a gente foi partir a outra, né? Porque aquela ali não deu certo, foi partir a segunda, e adivinha? Toda bichada. Não salvou uma manga. E pense numa decepção, para você ver aquela mangona bonita e toda estragada por dentro. Você não salvava, não conseguia salvar. Toda estragada por dentro. Uma grande decepção. Parecia bonita, mas não era, não podia se comer. Assim é a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela tinha aparência, ela parecia algo, de acordo com o texto, parecia que estava viva, mas ela estava morta. Nós vamos tirar algumas lições dessa igreja que estava morta. Acontece que a mensagem da igreja de Sardes não é uma relíquia para ser olhada
mensagem dela, uma mensagem relevante. Bom, como nós falamos, todas as noites nós vamos fazer um pequeno panorama profético, histórico dessa carta, mas não vamos nos aprofundar no aspecto profético. Essa carta representa o 5º período da história da igreja cristã. Essa carta representa um período que vai de 1517, o início oficial da reforma protestante lá na Europa, Lutero, Calvino, entre outros, e vai até 1755, antes dos grandes movimentos de reavivamento que aconteceram no século 17 e 18. Então, essa carta ela compreende esse período profético. E o que aconteceu nesse período na história da igreja? A igreja experimentou a reforma, e foi um movimento muito importante que mudou a história do mundo. A reforma protestante de fato mudou, trouxe a Bíblia para a mão do povo, as verdades da salvação pela graça, do batismo por imersão. Várias verdades foram redescobertas na palavra de Deus, mas teve um problema. A reforma protestante, infelizmente, ela não continuou, e especialmente nas igrejas que foram criadas na reforma protestante, houve uma estagnação, e a busca por novas verdades não continuou nessas igrejas. Para você ter uma noção, os primeiros luteranos, inclusive Lutero, houve aqueles que trouxeram a mensagem do sábado, só que ela foi completamente rejeitada desse período. Só temos um exemplo, uma ilustração. O fato é que eles não avançaram, e a igreja que começou um movimento poderoso de reforma espiritual se estagnou e se equiparou. Claro, estou usando um termo muito pesado, mas se equiparou relativamente com a igreja romana. Esse período é descrito por essa carta. 200 anos, cerca de quase 200 anos depois, Antíoco II, também chamado Antíoco Grande, ele conquistou a cidade de Sardes da mesma forma. O povo não aprendeu, o povo estava muito tranquilo, seguro lá dentro, e a cidade foi conquistada. A cidade de Sardes tem algumas características, além dessas, que também chamam a atenção. Por exemplo, a cidade de Sardes, a igreja, aliás, na cidade de Sardes, ela não tinha muitas dificuldades. A igreja cristã de Sardes não sofria perseguição como em Esmirna era perseguida. Não havia tantas perseguições. O cristianismo ali era sempre de boa dentro da cidade. Na cidade de Sardes não é mencionada a presença dos que seguiam a doutrina de Balaão, nem aqueles que seguiam a doutrina dos Nicolaítas, nem é dito acerca de Sardes que havia no meio deles uma Jezabel, como foi dito nas cartas anteriores. Então, aparentemente, tudo era favorável para a igreja de Sardes. Tudo estava tranquilo, como diz a música secular, e estava favorável para a igreja de Sardes. Tudo favorável. E aparentemente o cristianismo ali crescia. Tinha os projetos, a igreja estava aparentemente avançando. Quem olhava de fora para a igreja via, é uma boa igreja. É uma igreja que está crescendo, é uma igreja influente, tinha uma boa respeitabilidade na comunidade, era uma igreja que tinha tudo de bom, mas tinha um problema. Todo mundo olhava para a igreja e via uma igreja boa, uma igreja vibrante, mas assim como eu olhei para aquela manga e achava que a manga não estava bonita, aquele que prescruta os corações, aquele que enxerga o interior, aquele que vê o que ninguém vê, olha para a igreja de Sardes e diz: você tem nome de que está viva, mas na verdade você está morta espiritualmente. E eu fiquei pensando nisso, que tragédia, sabe? Deus vê aquilo que ninguém vê. O homem olha e acha que está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo indo nos conformes, mas Deus olha e diz: tem um problema na igreja de Sardes, ela está morta espiritualmente. A igreja de Sardes, uma igreja que aparentemente estava bem,
de Deus estava morta e necessitava urgentemente de um reavivamento, de uma ressurreição. A igreja de Sardes precisava urgentemente que algo acontecesse, que o reavivamento acontecesse. Existem alguns elementos ali que me apontam a necessidade do reavivamento. Me acompanhe na Bíblia, capítulo 3, verso 1, nós vemos alguns elementos ali. Primeiro, a igreja de Sardes precisava de um reavivamento, porque no meio dela havia morte espiritual. Não basta ter o nome no livro da igreja. Haviam cristãos em Sardes que estavam na igreja, mas o seu coração estava totalmente fora. Vinha para os cultos, participava dos cultos, mas não queria estar ali. Estavam mortos, literalmente mortos espiritualmente falando. Havia um segundo grupo na igreja de Sardes, além daqueles que estavam mortos espiritualmente, dentro da igreja de Sardes. Verso 2: de ser vigilante e consolida quem? O resto estava para morrer. Qual era o segundo grupo que tinha na igreja de Sardes? O grupo que estava na CTI ou na UTI espiritual. Enquanto o primeiro grupo já estava morto, enquanto o primeiro grupo já não era mais tocado, não sentia nenhum prazer nas coisas espirituais, não eram mais seguidos e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, sua vida não tinha as marcas de Cristo. Esse primeiro grupo já estava morto, o segundo estava na UTI, até vinha na igreja, até participava, mas já estava caminhando para a apostasia, mesmo estando dentro da igreja. E eu tenho aprendido ao longo desses 16 anos de ministério, eu posso estar dentro dessa igreja, eu posso ser o pastor dessa igreja, posso ter o meu nome no livro dessa igreja, mas não ter o meu nome no livro do céu. Eu posso estar vivendo uma vida que aos olhos dos homens está tudo bem, todo mundo olha e diz perfeito, excelente. Aos olhos de Deus, a Ele eu não engano, a Ele você não engana. E a igreja de Sardes, havia aqueles que estavam ali, mas estavam caminhando para a morte espiritual. Iam na igreja, mas também não se importavam com o que havia no mundo. Se interessavam, estavam caminhando nessa direção. Não tinha mais prazer de ler a Bíblia, não tinha mais prazer de orar. Um culto que passa de uma hora, já é um culto cansativo e enfadonho. JA, para quem no JA? Culto de quarta-feira, para que isso? Caminhando para a morte espiritual. Um grupo já estava morto, o outro caminhava. E uma igreja que caminha para a morte espiritual, onde seus membros já não têm mais prazer nas coisas de Deus, não tem prazer em ler e estudar o Espírito de profecia, não tem prazer em fazer a vontade de Deus. Essa igreja precisa urgentemente de um reavivamento. Terceira necessidade, terceiro motivo porque essa igreja precisava de um reavivamento. No mesmo verso 2, quando Deus olha para a igreja de Sardes, Ele diz que Ele olhou as obras de Sardes. E quando Ele chegou às obras, o que faltava nas obras da igreja de Sardes? O que faltava? Olha o verso 2. Tem olhado as suas obras e tem o quê? Não tem achado ela como? Íntegras. Falta integridade, falta inteireza. Eu já falei isso aqui e volto a falar. Não adianta fazer o que é certo apenas. Você tem que fazer o que é certo pelo motivo correto. Não adianta você pregar na igreja se a sua motivação é trazer glória para si. Não adianta você cantar na igreja se sua intenção é ser exaltado com uma boa voz. Não adianta você fazer as coisas que você faz. Não adianta você ajudar o próximo, o faminto, o necessitado. Se a sua intenção é tirar uma foto para postar no Instagram, não adianta fazer o que é certo se a sua motivação não está também correta. Tem que fazer o que é certo pelo motivo correto. Integridade. A igreja que não vive as suas obras, que tem as suas obras e as suas obras não são íntegras, precisam urgentemente de um reavivamento.
passos que precisam ser dados pela igreja para que o reavivamento aconteça. O primeiro passo está no verso de número 3, olha lá na sua Bíblia, capítulo 3, verso 3, diz assim: lembra-te, pois, do que tens e guarda-o. De que ele está falando aqui? E eu tenho aprendido ao longo desses 16 anos qual é o primeiro ingrediente para que o reavivamento aconteça. Eles precisavam se lembrar do que eles receberam e do que eles ouviram. O que é que ele está falando? Da palavra de Deus, da palavra profética, da palavra dos apóstolos que chegaram aos ouvidos daqueles irmãos. Amigo, não há reavivamento, preste atenção, se não houver retorno à palavra de Deus. Todos os grandes movimentos de reavivamento que já existiram na história, inclusive aqueles que aconteceram logo no período seguinte ao período profético dessa igreja, todos eles tiveram como fundamentos a palavra de Deus. A reforma protestante foi um reavivamento, e ela teve força por quê? Palavra de Deus. Só existe alguém em toda a história da Bíblia que pode vencer a morte, não só a morte temporal neste mundo, mas a morte espiritual. Somente alguém ao longo da história teve o poder para trazer da sepultura aqueles que estavam mortos. Só existe alguém que pode dizer: Lázaro, vem para fora, e ele vive depois de 4 dias morto. Só existe um remédio, só existe uma pessoa que pode resolver o problema da igreja de Sardes e pode resolver o problema da nossa igreja em nossos dias. Quem é essa pessoa? É aquele que está lá no verso número 1, aquele que conhece a igreja. Conhece a igreja, Jesus conhece a igreja como ninguém conhece. É aquele que está lá no verso de número 1, que tem as 7 estrelas na mão, que é o dono da igreja. Uma descrição que é tirada lá do primeiro capítulo, do próprio Cristo. Somente Jesus pode trazer o reavivamento para a igreja. E ele traz o reavivamento de uma forma extraordinária. Mesmo verso de número 1. Crentes que estão na igreja, achando que está tudo bem, que não tem problema, está tudo bem do jeito que está, não entendem a sua situação, a sua condição espiritual, não podem ser reavivados. Eu quero convidar você que olha para dentro de si e diz: Senhor, na minha vida eu percebo que eu já estou morto espiritualmente. Sabe o que me dá esperança quando eu leio essa carta? É que quem é o agente do reavivamento, quem é a resposta a morte espiritual da igreja, é aquele que pode trazer vida até mesmo àqueles que estão mortos. Jesus é a resposta para aqueles que estão mortos espiritualmente, para aqueles que não têm mais prazer algum nas coisas de Deus, que têm vindo à igreja por prática, por comodismo. Estou indo, porque minha família vai, eu não tenho prazer, mas eu vou. Jesus pode resolver, pode reavivar a sua vida. Jesus pode reavivar a sua vida. Você que sente que está caminhando para isso, vem para a igreja, mas não quer vir na quarta-feira, não tem prazer em devolver o dízimo que pertence ao Senhor, não tem prazer em guardar o sábado é um tormento, chega lá, não posso assistir televisão, não posso assistir jogo, não posso fazer isso. A igreja está sendo um fardo para mim. Você que está caminhando para a morte espiritual, está na UTI, Jesus é a solução e Ele pode reavivar a sua vida. Sabe, quando eu olho para essa igreja, eu entendo que todos vocês, todos nós já fomos batizados um dia, já experimentamos o Espírito Santo em nossas vidas. Todos que já foram batizados receberam, todos aqueles que já se converteram, receberam em algum momento o Espírito Santo. Mas uma coisa é receber o Espírito Santo e outra coisa é receber a plenitude do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo e a outra coisa é ser possuído pelo Espírito Santo. Uma coisa é dizer o seguinte: olha, Senhor, o Espírito Santo está presente em mim. E outra coisa é dizer: o Espírito Santo preside a minha vida, dirige a minha vida. Nessa noite é uma noite de nós olharmos para dentro de nós e entendermos qual é a nossa situação. Eu quero orar com você
que sente no seu coração o desejo de ser reavivado, que deseja ter prazer nas coisas de Deus e se preparar para orar com o Senhor. Eu quero orar com você que gostaria que o seu nome estivesse escrito no livro da vida. E orar com você que gostaria que o próprio Cristo confessasse diante do Pai o seu nome. Eu quero orar com você que deseja um reavivamento na sua vida. Eu sou o primeiro a perceber que na minha vida eu preciso de um reavivamento. E quando eu oro com você, eu começo orando por mim mesmo. Porque eu sei que eu preciso todos os dias de um reavivamento. Nós teremos uma canção, nós vamos orar juntos. Eu quero convidar você, gostaria de experimentar em sua vida um reavivamento. Eu convido você a não ficar em pé. Eu não quero convidar você para vir aqui à frente hoje, nem para ficar em pé onde você está. Eu acho que quando a gente faz uma oração como essa, tão séria, tão solene, buscando um reavivamento na nossa vida, nós não podemos ficar em pé. Nós precisamos ficar grandes na presença de Deus. Nós fazemos isso quando nós dobramos os nossos joelhos diante daquele que é o soberano, o supremo Criador. Se é seu desejo pedir um reavivamento na sua vida, dobra os seus joelhos neste momento. Nós vamos orar ao nosso Deus. Soberano Pai, eterno Deus, nós estamos de joelhos em tua presença porque reconhecemos que muitas vezes a carta da igreja de Sardes descreve a nossa vida. Pai querido, nós queremos pedir perdão ao Senhor, porque olhando para dentro de nós percebemos que muitas vezes temos experimentado momentos de morte e sequidão espiritual. Pai querido, nós dobramos os nossos joelhos porque reconhecemos que mesmo que as pessoas olhem para nós parecendo que está tudo bem, no fundo nós olhamos para dentro de nós e reconhecemos que não está nada bem. Precisamos de uma mudança, precisamos de um reavivamento, e nós estamos de joelhos aqui como igreja, Senhor, reconhecendo que precisamos de um reavivamento em nossa vida, de maneira individual e em nossa vida como igreja. Levante-nos, Senhor, restaura-nos, Senhor, amém. Reaviva-nos, Senhor, amém. Pai querido, nos dê prazer na tua palavra, amém. Nos dê prazer em passar momentos em tua presença, Pai querido, ajude-nos na nossa preparação para o encontro, nos ajude a sermos verdadeiramente vigilantes e buscarmos diariamente uma vida de santidade, amém. Tire o mundo do nosso coração, Senhor, e encha-o com a presença do Teu Santo Espírito. Nós não queremos apenas uma porção do Teu Santo Espírito, nós precisamos da plenitude do Teu Santo Espírito. Nós precisamos de um verdadeiro reavivamento, de uma verdadeira transformação em nossas vidas. Reaviva essa igreja, Senhor. Nós nos colocamos em Tuas mãos.